Mas o que eu ia perguntar, então, que seria bom deixar claro como que você entrou, né? Porque você parece aí, já pelo que você falou, que você entrou um pouco mais tarde no espiritismo. Você talvez não tenha vindo de uma família espírita, que você já entrou nessa criança, né? Qual que foi o estalo que você falou, mano, vou ver qual é que é isso? Posso contar a história meio longa? Vai. Cara, você tem tempo aqui. Então tá. Eu, na minha vida, né, nunca tinha me preocupado com espírito, nem com porcaria nenhuma. Não tava nem aí pra nada. Só queria aproveitar a vida, né? Por isso que eu perguntei pra você de onde você era, tal, que eu achei que eu conhecia ele. Então, assim, minha vida inteira, até meus, sei lá, 28 anos, balada, ganhava dinheiro, gostava muito de ganhar dinheiro. Nunca fui um cara mau, pelo contrário, sempre ajudei as pessoas, mas minha ideia era ir pra balada, pegar mulher, a verdade é essa, né? E, Vamos ser honestos, né? E ganhar grana. Eu só me preocupava com isso. Os caras perguntavam assim, você acredita em alienígena? Eu falei, sei lá, que diferença faz pra mim? Os caras não me dão dinheiro? Não me dão dinheiro. Então, Vamos lá na balada? Também não. Não vamos. Vamos comprar alguma coisa minha? Não. Então, se eles existem ou não, mas pra mim não faz diferença. Certo. Eu pensava desse jeito. Aí um dia, o que aconteceu? Eu tinha montado um esquema, uma empresa muito bem estruturada, estava vendendo muito, e eu pensei assim, putz, agora eu nunca mais na minha vida vou precisar trabalhar, né? Meu objetivo era esse, né? Não era aproveitar a vida sem trabalhar, continua sendo assim, mas tudo bem. Aí eu pensei, que ótimo, velho, que ótimo. Nunca mais, do jeito que eu montei, eu pensei, isso nunca vai dar errado, nunca vai dar errado. E de repente, no dia seguinte, tudo começou a dar errado mesmo, né? Então eu tive esse pensamento, já começa falando aí, com certeza foi um espírito que me intuiu para que eu refleti sobre isso depois que tudo passasse, né? E aí realmente tudo começou a dar errado. Então eu passei, tipo, da água pro vinho, sabe? Do top pro ferrado. E como eu tinha, pra você ter uma noção, eu morava numa casa com mais 4 funcionários meus. E a gente só fazia festa na casa. Tipo, eu peguei uma mansão. Sei. E a gente só fazia festa, né? E aí, o que aconteceu é que eu fiquei sem grana nenhuma. Cada um teve que ir pra tua casa, pra casa das suas famílias. Eu tinha um monte de carro, tive que vender tudo, porque foi assim, um problema muito complicado. A empresa que estava fazendo negócio quebrou, ficou devendo para as empresas no exterior. Eu não queria ficar com meu nome sujo, peguei minha grana, paguei os caras da empresa no exterior, porque eu achei sacanagem isso. E aí fiquei sem dinheiro da noite pro dia, então eu fiquei zerado. E devendo, comecei a dever dinheiro. E aí eu falei, caraca, mano, que coisa. Aí eu comecei a me preocupar até com os alienígenas, né? E quando você perde tudo, você fala, eita, nós. Aí que o cara começa a se preocupar com Deus e outras coisas. Até então, aonde tá Deus? Não sei. Não tô nem aí pra Deus. Mas aí a hora que o negócio aperta, o cara se desespera. Aí eu falei, caraca, mano, eu vou ter que fazer alguma coisa. Fui lá, falei, vou na igreja, né? Na igreja, pelo menos no filme, resolve quando você vai na igreja. Né? Aí eu fui na igreja católica, o cara tava fazendo a palestra lá, e o cara virou e falou assim, Adão e Eva pecaram. Tudo isso que eu vou contar aconteceu de verdade, não tô exagerando não, tá? Adão e Eva pecaram, e por isso que a morte existe. Eu fiquei pensando, isso não é justo, velho. Adão e Eva pecam, nem conheço os caras, nem tava vivo, tá ligado? O que eu tenho a ver com isso? Eu Nunca fecharam um balde de vodka pra tipo assim, eu pensei, mano, que porcaria de Adão e Eva é esse, mano? Eu falei, esse cara tá viajando, vou embora, fui embora. Eu fui na igreja evangélica. Só que eu tava quebrado, mas eu tinha uma Mercedes nervosa, né? Aí o pastor olhou pro cara e falou, Deus tem grandes planos pra você, né? Aí eu me liguei que, tá ligado, que ele tava falando da minha grana. Que ele tava pensando isso. Só que não que todos sejam assim, mas nesse caso, esse aí era um vagabundo, né? Aí, beleza. Aí eu fiquei pensando, mano, e agora? O que eu vou fazer, né, velho? Fui em outra igreja evangélica, mas não achei muito legal. Aí nisso tinha aniversário do meu primo, aqui em São Paulo, né? Porque minha família é toda daqui. E eu vim aqui no aniversário e eu encontrei a minha tia, que até então eu chamava de tia maluca, porque ela conversava com os espíritos, né? Não, na verdade. Certo. Nunca tinha refletido sobre isso. Porque também não tava nem aí pra ela. Até essa parte eu continuava sem tentar nem aí pra nada. E aí eu conversando com essa tia e eu comecei a perguntar as coisas, ela me respondia tudo bem. Eu falava, eita, nós. É esperta até essa mulher, né? E pá. Tia de primeiro grau mesmo, eu gosto bastante dela. Aí, nisso aconteceu a primeira, assim... Primeira não, né? Mas uma coisa que eu percebi que teve uma ação espiritual. Chegou um cara que nem faz parte mesmo da família, que é parente meu longínquo, no meio da conversa falou assim, por que você tá atrapalhando ela? Deixa ela curtir a festa. Você tá atrapalhando ela. E eu percebi que aquilo tinha sido um obsessor, um espírito do mal que tava. Só que sei lá por que eu percebi, porque eu não entendia nada disso. Mas foi tão sem contexto, porque você imagina você tá falando com a sua tia, vem um cara que não tem nada a ver, que nem aí tem intimidade com ela e fala um negócio desse pra você. Aí eu falei, nossa, mano, isso daí tem alguma coisa errada. Aí eu falei, sai fora, né? E continuei com a minha tia. Aí, beleza. Aí troquei ideia com ela, ela falou assim, olha,
se você quiser ir lá na minha casa, a gente conversa melhor. Ela mora em Rio Preto, né? 400 quilômetros daqui. Aí eu falei, beleza, eu morava no Paraná. Cheguei em casa, catei o avião, cheguei em casa, catei o carro e fui pra lá na hora. Até porque não tinha nada pra fazer, né? Tava quebrado, né? aí eu tinha que fugir dos cobradores, né? Mas tá uma boa ideia. Boa ideia, vou fugir daqui. Não, zoeira, não tava tão assim. Aí, beleza, cheguei lá, começamos a conversar, ela falou, que bom que você chegou hoje vai ter psicografia. Aí eu falei, como assim, tia? Ela falou, a gente vai sentar, vai pegar a carta dos espíritos. Eu falei, ih, caramba, que loucura, hein, velho? Tá doido essas velhas, né, mano? Foi o que eu pensei realmente, juro que eu pensei isso. Aí, beleza. Aí eu falei assim, mas isso deve ser um golpe, né? Mas eu pensei, mas eu não tô pagando nada. Eu falei, então elas devem ser loucas mesmo, tá ligado? Maravilhosas duas possibilidades. Primeiro eu pensei, é um golpe. Não tem golpe, não tô pagando nada, então é só louca mesmo. Mas vou ficar. Aí já, né? Eu não posso voltar pra cá. 400 quilômetros. 400 quilômetros, né? Vou tomar um sorvete. Aí, inclusive, tem um sorvete muito bom lá, né? Aí, beleza. Aí eu sentei lá e elas começaram a psicografar. E nisso eu tive uma segunda coisa interessante. Veio um cheiro de rosas muito forte. Antes dela psicografar. Eu falei, tia, de onde veio esse cheiro? Que tava tudo fechado, né? Aí ela falou assim, veio de um espírito. Eu falei, eita, nós. Eu falei, como assim de um espírito? Aí ela falou, né? Eu fiquei meio assim, mas tava lá, né? Tava lá, já comecei a ficar um pouco em choque, mas tá bom. Aí começou a psicografar e a hora que acabou, acenderam as luzes e tal. Começaram a ler as cartas tinham tudo a ver. Todas falavam de mim. Ela falou, primeira vez que isso acontece. Aí começamos a ler as cartas. Aí tinha uma carta lá, assinada pelo espírito Humberto de Campos, que era o irmão X, um espírito que ditou vários livros pro Chico Xavier. E ele falava, tudo que ele falou nessa carta realmente aconteceu. Uma das coisas que ele falou é que eu era um médium e que eu ia desenvolver a mediunidade e que essa mediunidade ia mudar a minha vida, depois das pessoas que estavam à minha volta e depois a humanidade. Então, assim, eu olhei e falei, tia, chama esse maluco aí e fala que eu não quero isso. Eu falei, pelo amor de Deus, eu tô cheio de trampo, o cara quer que eu fique fazendo coisa de espiritismo, eu não quero, não. Querendo mandar a carta de volta. Eu falei, porque eu sempre tinha essa cabeça de empresário, né? Eu falei, vamos negociar, a gente põe outro cara pra fazer isso, né? Mas... Vamos terceirizar. Vamos terceirizar. Eu tô com o cara é gente boa, o cara é teu brother, a gente dá um jeito, mas eu em si, não dá. Ela, não, porque é um espírito não sei o que. Eu pensei, não, então beleza, né? Se é amigo dela, tá tranquilo, né? Mas comigo não rola. Eu juro por Deus que aconteceu exatamente essa conversa, porque a gente tava entrando no McDonald's. Eu lembro claramente, assim, entrando no McDonald's falando pra ela, não, tia, não tem condições, não, esquece essa ideia. Aí, beleza. Aí ela me deu uns livros do espírito. Eu falei, caraca, livro do espírito. Falou de reforma íntima. Eu falei, que porcaria é essa reforma íntima, né? Fiquei pensando que essas coisas, esses caras são loucos. Até então eu tava pensando nisso. Aí voltei pra minha casa, mesmo com toda essa prova, porque realmente o que ele falou lá, ele falou várias coisas que não tinha como ela saber, né? E eu voltei pra casa refletindo sobre isso. Eu falei, não. Porque se ela falou uma coisa que já não tem como saber, já é muita coisa, né? Então, beleza. Aí eu cheguei em casa e comecei a ler os livros. Aí peguei Livro dos Espíritos. Falei, mano, eu vou achar uma contradição. O livro foi escrito há 100 anos atrás, há 200 anos atrás. Não é possível que até hoje não tenha nada contraditório aqui. E eu sou um cara muito cético. Porque eu realmente sou um cara que acredito só no que eu consigo ver mesmo. E assim, ter certeza de que tá certo, que tem lógica. Não acredito em uma coisa que não tem lógica. Aí eu comecei a ler o livro até hoje, estou procurando contradição. Não achei até hoje, tá ligado? E nisso... eu tive, assim, uma autoiluminação, assim, muito forte nesse dia. Os espíritos bloquearam minha mediunidade. Até então estava bloqueado. Embora eu já tivesse tido algumas experiências, que depois eu até conto uma que é muito engraçada. Aí eu tive essa abertura mediúnica. Só que eu não vi nada, mas eu senti, tipo, meio parte do cosmos, assim. Eu achei uma coisa muito louca. Eu nunca tinha tido aquela sensação. Eu falei, caraca, velho. Louco, né? Beleza. Aí nisso... eu falei, não, chega. Eu era muito baladeiro, né? Aí no dia seguinte eu falei, não, muito legal esse negócio de espiritismo, mas eu vou dar um rolezinho, né? Lógico, né? Dá pra manter os dois aí. Aí foi uma balada. Embora é o seguinte, o que eu falo sempre pras pessoas é assim, quer beber? Bebe uma latinha de cerveja, 2 latinhas de cerveja, só não exagerado. Mas dá pra fazer algumas coisas. O problema é o exagero, né? Aí eu fui pra balada e, lá... Eu conhecia todas as baladas, eu entrava por qualquer porta, saía, ninguém não tinha comando, não tinha nada, eu mandava nas baladas. Cheguei, eu tinha 100 garrafas de Grey Goose só numa balada, pra você ter uma noção. Eu tinha, eu era dono das baladas quase. Eu fazia festa, inclusive.
Eu fazia festa, inclusive tem uns vídeos até no YouTube aí das festas que eu fazia. Open bar, me ferrei por causa disso, porque eu induzi muita gente a ficar bêbado, né? Então, já viu. Mas aí tudo bem, não foi tanta festa assim, mas era muito, muito bem organizada, né? Certo. Eu fazia a festa para ser o dono da festa e ganhava dinheiro. Tipo, se eu fazia a festa só pra ficar conhecido. No final eu fechava, cara, ganhei dinheiro, caraca, velho. Nem queria, tá ligado? Aí eu comecei. Fui lá na balada, falei, dá uma vodka. Também a vodka tava ruim. Eu falei, mano, tá ruim essa vodka. Falei, não tava, a vodka super ruim. Eu falei, tá, dei pro outros caras experimentar. Não tá ruim não. Eu falei, não, dá um uísque. Tomei o uísque ruim também. Não conseguia beber mais. Mas que coisa esquisita. Hoje eu sei que foram os espíritos que bagunçaram o goró, né? Mas naquela época eu achei, não. Aí vi as minas e tal, mas tava sem vontade. Falei, deixa quieto, fui embora. Fui embora. No dia seguinte, a mesma coisa. Eu falei, que coisa esquisita, velho. E aí eu comecei a me interessar pelo espiritismo, conheci minha ex, que eu namorei, casei, depois terminei. E aí eu comecei a ter, tipo, uma vida diferente, né? E aí, minha ex, que era, tipo, muito mais nova na época, eu tinha 16 anos, ela começou a incorporar os espíritos. Tipo, os espíritos primeiro desbloquearam a mediunidade nela. Então, um dia eu tava conversando com ela começou a falar de uma coisa da estrela, da gravidade. Eu falei, mano, não é possível que essa menina sabe disso. Não tem lógica isso. No dia seguinte, lembrei, foi isso. Aí no dia seguinte eu perguntei pra ela, nem sabia o que era que eu tava falando. Eu falei, mas como que você falou aquilo? Ela falou, não falei isso não. Aí eu percebi o quê? Que na verdade o que eu tava falando era com os espíritos. E aí eu comecei a marcar encontro com os espíritos todo dia às 8 horas da noite. Eles vinham, incorporavam nela, conversavam comigo, assim igual a gente tá conversando. Sim. Eu anotava as coisas que eles falavam, eu preparava umas perguntas, no dia seguinte era de novo. Eu fui fazendo isso. Porque não tinha como ela falar coisas tão assim... Sim, longe da realidade. Longe, totalmente. Tipo assim, acho que nem... Ele falava coisas que acho que nem ninguém da Terra tinha esse conhecimento. E de uma forma... E pra começar pelo português, que era perfeito, né? Não que a menina era meio analfabeta, tá ligado? É um pouco, na real. Ela não tava acostumada a acertar tanto, é isso. A menina nem falava plural direito, tá ligado? Né, zoeiras? Mas é tipo assim, o cara falava mal bem, eu percebia isso, não tinha lógica. Eu ficava pensando, será que ela era louca? Eu falei, mas mesmo se ela fosse louca, ela não conseguia fazer isso, nem se ela fosse louca mesmo. Só se ela ficasse, tipo assim, estudando escondida, tá ligado? De repente falava assim, e aí, vamos conversar de física, quântica. Não tinha como. Mas nessa fase você não tava ainda totalmente convencido. Não tava, isso é verdade, não tava. Porque é o seguinte, eu ficava pensando assim, ó, eu preciso ter alguma certeza de que alguma coisa tá certa. E embora tudo, né, e aconteceu uma outra coisa muito interessante. Quando eu tava chegando na casa da minha tia, o burro aqui esqueceu de abastecer o carro, e o carro ficou sem gasolina. Só que, tipo assim, o carro ficou na reserva e andou, tipo, 70 quilômetros a mais. Porque não tinha posto de gasolina. Sim. E eu fiquei pensando nisso, mas não tem como o carro ter andado tanto assim, né? E era de noite e tal. Foi um dia antes, um negócio assim. Então, ele já foi uma coisa. Só que tinha várias coisinhas, mas nada assim que eu pudesse ter, tipo, certeza absoluta, né? Só que aí isso aí começou a me deixar um pouco, né? Ele deixava gravar, só que não deixava divulgar pra ninguém. Então, toda noite a gente tinha esse encontro, toda noite a gente conversava. E aí eu depois comecei a atender espíritos, obsessores. Então, os espíritos incorporavam nela, eu atendia eles e eles iam embora. E não tinha como ela inventar tudo isso. Aí eu comecei a acreditar. Só que aí um dia eles viraram pra mim e falaram assim, ó, agora acabou. Daqui pra frente, você se vira pra ouvir a gente falando. A gente não vai mais conversar com você por ela. E ela nem percebia isso. É isso que é o mais louco. Tipo, eles desbloquearam uma mediunidade a um nível tão forte nela que ela não percebia isso. Então eu zoava bastante, assim, tipo assim, né? O espírito incorporava nela, eu atendia o espírito, igual acontece no centro espírita. Só que a hora que ele ia sair, eu pegava ela e colocava, tipo, ela com a carne no chão, entendeu? A hora que ela voltava, tomava um susto, porque achava que tava caindo, entendeu? Entendi. Não, é verdade, eu fazia isso que mesmo. Loucura. Mas, tipo assim, eu fazia pra zoar só, não ia machucar, entendeu? Tipo, eu fazia várias brincadeiras dessas, entendeu? E, tipo assim, eu falava, mano, não é possível que ela tá fingindo isso, né? Só assim, tipo, eu sou louco, ela também. Mesmo assim, você tava, tipo, testando lógico, mesmo. Tava desconfiado, claro. Aí, um dia, eu comecei a ver os espíritos. Foi nesse dia, comecei a ouvir. Depois que ele falou isso daí, ele falou assim, a partir de agora, vai ser diferente. Você vai, com certeza, falar com a gente não vai mais falar por ela. Só que até então, tinha acontecido umas coisas muito loucas. Por exemplo, eu estava uma vez na casa dela, da família dela, e o espírito incorporou nela e falou, não fala isso. Eu ia falar. E saiu e ninguém reparou.
Entendeu? Tipo assim, as pessoas em volta, ninguém parou no que ela falou, no que aconteceu. Eu fiquei pensando, mano, só se eu estiver ficando louco, né? Também tinha essa possibilidade, é. Só que aí aconteceu uma coisa, tipo, aconteceu no meu trampo, que não tinha como ela saber. Aí quando eu cheguei em casa, ela falou. Ela nem sabia que trampo que era o meu. Tipo, um negócio que... Eu nem lembro o que é um negócio, mas ela falou uma coisa também. Aí eu tive certeza que realmente eles estavam lá. Não tive dúvida nenhuma. Certo. Nenhuma.